Estamos ao vivo, como sempre. Preciso esperar para clicar transmitir ao vivo aqui. Vamos ver se vai aparecer o botão transmitir ao vivo. Vamos aguardar aqui. Apareceu transmitir ao vivo. Cliquei, tudo funcionando, gente. Boa noite. Ou boa noite, não sei se você vai assistir essa live depois, a gravação da live. Mas é um boa noite, porque é 7h30 da noite de terça-feira. Lembrando, se você está no começo do vídeo, tem live de domingo, segunda, terça, quarta e quinta, tá? Falando sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, como você domina esta área. E, como sempre, vou esperar aqui 5 minutos para algumas pessoas entrarem aqui na live e acompanharem o conteúdo. E boa noite, Igor, boa noite. Eu nunca sei o nome, é Mali? Acho que é Mali. Mali Mancin. Mali, tô tentando adivinhar. Mali de alguma coisa. Mali Mancin. Boa noite, gente. Boa noite, esperar mais um pouquinho. E eu achei que eu estava anunciando a live, mas eu descobri hoje que eu não estava anunciando. Tinha alguma coisa desligada nos anúncios e eu corrigi isso só no finzinho da tarde. Então o anúncio é para trazer mais pessoas aqui para a live, aumentar a audiência aqui. E se você depois assistir essa parte gravada, lembre-se de que tem live domingo, segunda, terça, quarta e quinta, falando sobre tudo que você precisa saber para dominar o planejamento, programação e controle de produção. Então vamos esperar um pouquinho, SNOP, IBP, SNOI, tudo que envolve estas áreas. Vou esperar um pouco. William, boa noite. Érica, boa noite também. Algumas pessoas entrando, vou esperar mais um pouquinho, como sempre. Saulo, acho que é a primeira vez na live aqui, não conheço. Saulo, boa noite, muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E eu coloquei algumas perguntas, tá? No Instagram, no Stories hoje de manhã, eu coloquei algumas perguntas e vou trabalhar estas perguntas aqui durante a live, responder essas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a essa área, curiosidade, alguma coisa nesse sentido, coloque as dúvidas quando eu abrir a caixinha de pergunta ali do Stories para você, porque eu sempre respondo as dúvidas aqui. E deixa eu ver que horas são, 33. Esperar mais 2 minutinhos para começar. E hoje, tá? Eu vou esperar mais uns minutos, mas deixa eu só falar o que apareceu de comentário, tá? Em relação à área. Dimensionamento de capacidade, uma dúvida em relação a mão de obra intensiva, máquina intensiva, e hoje é conteúdo, tá? Não vou ficar aqui fazendo propaganda do método, é conteúdo de verdade. Então, falar sobre dimensionamento de capacidade em vários formatos, vários ambientes, vou falar sobre isso, como tudo se conecta. E uma outra pessoa falou sobre escalada na carreira de PCP. Eu sei o nome, se entrar aí na live eu vou falar sobre isso, mas ontem eu falei muito sobre isso na live de ontem, live número 13, se eu não me engano, ou essa é a live número 14. Na live de ontem, que foi a live número 13, eu falei basicamente, praticamente a live toda eu falei sobre carreira no planejamento, programação e controle de produção, SNOP, IBP, em tudo que envolve estas áreas, falei sobre carreira. Então, para você que perguntou sobre carreira, colocou o comentário para falar sobre escalada na carreira de PCP, assista a live de ontem, live número 12, que tem tudo ali que você precisa saber sobre carreira no PCP e histórico, enfim. Em outras lives eu vou falar mais sobre isso, mas hoje eu não vou falar sobre esse assunto, hoje é planejamento de capacidade. E também surgiu uma pergunta ali no History sobre eficiência de produção com alto mix de produtos e baixo volume. Tá? Eu vou tentar tratar desse assunto aqui também, mas eu vou focar em capacidade de produção hoje, falar com muito detalhe, só organizar aqui o roteiro do que eu preciso falar sobre isso. E 7h35, como sempre, espero 5 minutos para começar e vamos começar aqui, 7h35, respeitando as pessoas que já estão presentes aqui para não demorar muito tempo. E hoje de manhã eu coloquei algumas perguntas no Stories
até retomando aqui, uma pergunta que surgiu foi sobre capacidade produtiva, tá? Dimensionamento de capacidade produtiva, como mão de obra intensiva, máquina intensiva, enfim, vários modelos ali de dimensionamento de capacidade. Então eu vou desdobrar aqui na live de hoje tudo o que está relacionado a planejamento de capacidades. E é importante lembrar, tá? Lembrar não, reforçar um ponto. Se você faz o dimensionamento de capacidade da forma correta, você evita vários problemas e você aumenta a sua credibilidade como profissional. É importante você ter isso em mente. Se tem uma coisa que acaba com a credibilidade de um profissional de planejamento, programação e controle de produção, que toca Sales and Operations Planning, né, o planejamento de vendas e operações, ou que toca Integrated Business Planning, que toca o processo de planejamento, se tem uma coisa que prejudica demais a carreira é falta de capacidade produtiva, que aí, consequentemente, você vai ter falta de produto e vai enfrentar um monte de problema que você não deveria estar enfrentando se a capacidade produtiva tivesse dimensionada da forma correta. Tá? Então, muito importante você ter isso em mente. Tratar a capacidade produtiva da forma correta pode mudar completamente a sua trajetória como profissional. Então é um assunto importantíssimo, não só pelo fato de você olhar para a capacidade produtiva, mas o impacto negativo que isso tem na sua carreira como profissional, tá? E aí eu não estou aqui pensando na sua carreira, tá? Eu me preocupo com os dois lados, tá? Sua carreira, o seu desenvolvimento, o resultado que você entrega e o resultado que a empresa está entregando também. Capacidade produtiva mal dimensionada traz vários problemas para a empresa e eu já vi isso acontecer algumas vezes, tá? Algumas, não foi só uma, não. Algumas vezes eu já vi acontecer dimensionamento mal feito de capacidade produtiva. Eu vou citar, eu lembro de 3 casos aqui, talvez eu lembre de mais algum, mas e para você entender com um pouco mais de profundidade como isso é crítico, tá? Um dos casos, uma operação que tinha mais ou menos 90 injetoras em uma fábrica, tá? 90 injetoras, 90 máquinas em uma fábrica. E essa fábrica, ela tinha mais ou menos 40, 45% de ociosidade. Então, foi colocado um investimento muito alto em capacidade produtiva e a fábrica ficava ociosa. Só que qual era o problema? Parte do ativo que estava ali travado, tá? O dinheiro que foi colocado ali naquela capacidade produtiva, ele deveria ter sido colocado em outros ativos que eram gargalos. Tinha problema com falta de ferramentas novas, e aí ficava toda uma discussão de investimento em ferramentas novas, sendo que boa parte das máquinas não estavam sendo ocupadas da forma correta. Então esse é um grande erro ali no planejamento de capacidade que você, como responsável pela área, você tem que evitar. Tá? Então, se você perceber que alguém na empresa está indo nessa direção de adquirir um equipamento sem necessidade. Você, que é responsável pela área, tem que dar o direcionamento correto. Tá? Então, esse foi um caso. E falando aqui, eu lembrei de outro, então vou falar de 4 casos. Esse foi um. Segundo caso, tipos de equipamento. Também apoiei uma empresa que operava teares, tá? Produzia redes para pesca. E qual era o problema dessa empresa? Os teares eles têm dimensões diferentes. Tá? Tem tear que trabalha com fio mais fino, fio médio, fio mais grosso. E sobrava a capacidade dos fios mais grossos e faltava a capacidade dos fios mais finos. Então, o dimensionamento da capacidade também não foi feito da forma correta. E aí tinha gargalo de produção, tinha problema para entregar o volume que precisava entregar, porque o dimensionamento não foi feito da forma correta. E aí, de novo, você, como responsável pela área, você precisa apoiar esse tipo de dimensionamento de capacidade. Então, falei do primeiro caso, falei do segundo caso. Terceiro caso, dimensionamento de capacidade, só que qual era o problema desse terceiro caso? A falta de material atrapalhava a capacidade produtiva. Ah, como assim, Marcel? A falta de material atrapalhava a capacidade produtiva? Eram equipamentos, e se você tem uma operação assim,
E se você for para uma operação assim, da forma que eu vou falar, preste atenção nisso, tá? Equipamentos que operavam em batelada. O que é operação em batelada? Você coloca todos os insumos ali, mistura tudo durante um tempo. Essa mistura demora, por exemplo, 25 minutos. E aí você tem 25 minutos para produzir 100 quilos de material, 500 quilos, 1 tonelada ou 5 toneladas. Você usa os mesmos 25 minutos. Só que se você não tem material suficiente para preencher o tamboreador ali de 5 toneladas ou de 1 tonelada, que é o tamboreador maior, você acaba usando só o menor e você tem um problema de capacidade produtiva. A capacidade de produção vira um gargalo. Então, nesse caso, a otimização de capacidade produtiva estava relacionada à disponibilidade dos materiais. Tá? Então, tem várias situações diferentes que você enfrenta quando você olha para a capacidade produtiva. Eu trouxe 3 exemplos aqui e eu vou colocar um 4º exemplo para você não cometer o mesmo erro. Tá? Muito importante, um 4º exemplo. Esse 4º exemplo não é um exemplo meu, é um exemplo de uma pessoa que estava avaliando participar do processo do programa de mentoria. Para quem não sabe, eu tenho um programa de mentoria individual, que eu acompanho individualmente cada pessoa, apoio ali na entrega de resultados, são 12 encontros, mais troca de e-mail, troca de mensagem, enfim, um programa super robusto. E essa pessoa estava interessada no programa de mentoria e durante a conversa, para entender os problemas, entender o que estava acontecendo, o que ela percebeu, tá? Que a empresa estava querendo fazer um investimento, comprar equipamentos sem necessidade. Tá? Então, a empresa ia cometer o erro de comprar, de investir num ativo sem necessidade. E aí ela percebeu isso e gerou um sinal de alerta e deu 3 passos para trás para analisar isso de uma forma mais detalhada, mais profunda, mais robusta ali. Então, eu falei de 4 casos aqui, esse último é o mais recente e é um erro que seria cometido, tá? se aquele profissional continuasse seguindo naquela direção. Perfeito? Então, 4 situações aqui. E aí, acho que ficou claro, tá, para você que capacidade produtiva é extremamente crítico e se você não avaliar isso da forma correta, isso tem um impacto direto, tá, na sua qualificação, na sua credibilidade, no resultado que você entrega como profissional. Tá? Então, tenha isso em mente. Uma decisão que você toma hoje estruturada em relação à capacidade produtiva pode te promover daqui a 1 ano ou 1 ano e meio. Ou pode travar a sua promoção daqui a 1 ano, 1 ano e meio. Porque se você toma a decisão certa hoje, daqui a 1 ano, 1 ano e meio, a operação não está sofrendo com gargalo, com falta de capacidade, com dificuldades. Não vai sofrer. Consequentemente, você tem muito mais tranquilidade para tocar o seu dia a dia de trabalho. Tá? E aí eu vou falar de um exemplo de dimensionamento de capacidade, que é um exemplo meu que me favoreceu na carreira. A decisão que eu tomei, a forma que eu fiz a análise de capacidade, me favoreceu demais na minha carreira. O que acontecia nessa operação? Tá? E aí vai conectar demais com a dúvida ali em relação ao planejamento de capacidades que surgiu. O que acontecia nessa empresa? Tá? Era uma empresa que fornecia, era B2B, tá? Business to business, então de negócio para negócio, fornecia para outras empresas e fornecendo para outras empresas, os grandes clientes tinham períodos sazonais ali de venda. Então, vendiam muito bem durante 4 ou 5 meses do ano, ok? E aí, consequentemente, consumiam muito dessa empresa, era uma empresa de embalagens. E aí, depois, em outra parte do ano, não vendiam tão bem e a capacidade produtiva, a utilização de capacidade caía para 50%, 60%. Só que qual era o problema? No período de muita venda, a capacidade produtiva de alguns equipamentos ela era tomada em 100% e precisaria de 130% para conseguir atender todo o volume. Só que ninguém nunca tinha sentado, tá? É surreal o que eu vou falar aqui, tá? Então você como profissional da área, se você não faz isso, faça isso direito, tá? O que eu vou falar aqui. Mas ninguém tinha sentado para olhar a capacidade produtiva, entender o volume, avaliar cada um dos equipamentos, entender o comportamento da mão de obra ao longo de 12 ou 18 meses. Por que isso era importante? Porque nessa avaliação, eu lembro que eram
5 equipamentos que eram gargalos, que não podiam parar de jeito nenhum durante 10 meses do ano, eles não poderiam parar, tá? Porque senão não dava para atender aquele período sazonal, então não dava para parar, tinha que rodar, produzir o tempo todo. E qual decisão foi tomada ali? Tá, então, dado que precisa produzir o tempo todo para atender esse período sazonal, no próximo período a gente vai antecipar a produção, vai formar estoque, então vai antecipar. É meio óbvio essa decisão, tá? Mas é difícil você colocar isso em prática e ter um olhar ali de 12 ou 18 meses. E então a produção foi antecipada, essa decisão foi tomada. Qual a consequência disso? Muito estoque, excesso de estoque, teve que contratar um armazém externo, a empresa teria problema de fluxo de caixa, e aí que decisão foi tomada? Chegou num acordo com o fornecedor, explicou que tinha um problema com o cliente, né? Explicou que tinha um problema de capacidade, e aí os pagamentos foram antecipados para não travar ali o fluxo de caixa da empresa. Então, num acordo, conseguiu super estocar durante um período, e aí quando chegou no período sazonal, foi um período extremamente tranquilo. Extremamente tranquilo. E aí imagina, se eu não tivesse direcionado essa decisão, não tivesse organizado essa decisão, a gente não ia passar por um período tranquilo. Ao invés de ser... nesse caso, eu não estava sendo cotado para promoção, tá? Porque era uma empresa pequena, enfim, não tinha espaço para promoção. E aí é até um ponto importante para você ter em mente, tá? Se você está numa operação pequena, que hierarquicamente não tem espaço para promoção, você tem que entender isso e compreender, tá? Que é assim, tá? Não fique querendo... vencer uma resistência que ela nem existe, tá? Porque a possibilidade de promoção não existe. Cuidado com isso. Então, nesse caso, não tinha nem a possibilidade de promoção, mas em função disso, a minha credibilidade como profissional estava muito alta, mas muito alta. Por uma decisão que foi tomada, tá? Uma análise, uma avaliação. Então, é muito importante você ter isso em mente. E claro que, quando você toma esse tipo de decisão em relação à capacidade de produção, você tem que antecipar a compra de materiais, você tem que fazer todo o processo que envolve os recursos para você conseguir produzir no volume que você precisa, tá? Nesse período. Então, eu falei de mais um caso aqui. Nesse caso, não envolveu erro no planejamento de capacidade, mas um acerto. Só que antes dessa correção, o que acontecia, tá? Tinha um período com muita venda, passado esse período, entrava no período de baixa, um monte de gente era demitida. Então, olha o nível, tá, de responsabilidade de um profissional de planejamento. Olha o nível. Tá? Eu poderia tomar uma decisão errada e aí, consequentemente, fazer várias pessoas perderiam o emprego. E qual decisão foi tomada? Manter a produção constante. No período seguinte, não teve essa onda de demissão. As pessoas continuaram com o emprego, continuaram com o trabalho ali o tempo todo, o ano todo, e a produção, a partir desse momento ela ficou planificada. Era mais barato, mais estável, tinha muito mais resultado, a eficiência produtiva era maior, você conseguia produzir lotes maiores, enfim, vários benefícios de operar dessa forma. Então, é muito importante você ter isso em mente como profissional. Tá? Deixa eu pegar os comentários aqui. Se vocês quiserem mandar comentários, mandem, porque em algum momento eu paro aqui um pouco para poder ler os comentários e responder. Tá? O Vitor falou, tivemos um problema assim nesses últimos tempos, mas relacionado com a manutenção. Sempre achamos que tínhamos capacidade ociosa no primeiro estágio da fábrica, descobrimos que não é bem assim. Recursos acabaram sobrecarregando, não parava até quebrar. Quando quebra, agrava o problema de capacidade. Nossa, ótimo ponto, Vitor. Excelente ponto. E manutenção, eu recebo muito a pergunta relacionada à manutenção, tá, Vitor? Mas é um excelente ponto que você colocou aí. Que as pessoas perguntam, assim, os profissionais perguntam, como que eu trabalho com um equipamento que quebra o tempo todo? Tá? Eu vou entrar no ponto de manutenção daqui a pouco. Se ele quebra o tempo todo, você tem que considerar o período que ele está parado como capacidade indisponível. Você não pode achar que o equipamento produz 1.000 unidades por hora. Tá? Durante 24 horas,
e consequentemente ele conseguiria fazer 24 mil unidades em 24 horas. Mas se ele ficar parado 12 horas, a capacidade produtiva dele é de 500 unidades. Você precisa levar isso em consideração no momento que você está construindo o seu planejamento de capacidades. É muito importante levar isso em consideração. E é dificílimo você negociar, alinhar com outras pessoas, eu entendo isso, que é difícil você convencer a fábrica ou convencer alguma outra área de que, ao invés de colocar 1.000 unidades de capacidade produtiva, você vai operar com 500 unidades porque o equipamento tem muito problema de manutenção. É muito difícil convencer as outras áreas a seguir nesta direção. É muito difícil. Mas é seu papel como responsável aí pelo planejamento de produção. É seu papel construir isso e seguir nesta direção. Tá? Usar o volume a capacidade produtiva correta para você tomar a decisão correta ali no processo de planejamento. E o ponto que você colocou, Vitor, é muito... aquela brincadeira, né? É raro, mas acontece muito, né? Que os profissionais acabam descobrindo que não tem capacidade de produção no pior momento, tá? Que é o momento que o equipamento tem que rodar direto. Aí nossa, dá até desespero, tá, o que eu vou falar. Mas aí o equipamento quebra e fica 15 dias parado. Imagina, tá, o tamanho do problema. Eu lembro, isso eu já passei por isso, tá? Equipamento quebrar e ficar muito tempo parado, equipamento super crítico, e porque o dimensionamento de capacidade não foi feito da forma correta. Você precisa levar isso em consideração quando você está fazendo o dimensionamento de capacidade. Aliás, vou voltar no ponto que eu falei antes. Tá? Se você quer ter tranquilidade como profissional e credibilidade, aumentar as suas chances de crescer profissionalmente, faça o dimensionamento de capacidade da forma correta e se antecipe a esse tipo de problema. Tá? Deixa eu pegar o comentário do Igor e aí depois eu vou seguir aqui adiante. Difícil demais conversar, já fui orientado a programar a máquina na capacidade nominal, o que tentei demonstrar com dados históricos que não era possível, não convenci, mesmo com os dados. Eu vou explicar sobre comportamento humano, tá, o Igor, que é um ponto extremamente importante e acho que hoje eu comecei a soltar alguns cortes de vídeo de uma live que eu falei sobre os 6 pilares do planejamento de produção, planejamento, programação e controle de produção, SNOP, SNOI, IBP, enfim, tudo que envolve essas áreas, sobre os 6 pilares. E nesses pilares tem um bloco ali que está relacionado a comportamento humano, tá? Quase todos eles. E qual o ponto? Tá? Qual é o papel do planejamento de produção? Tá? E principalmente do processo de Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações. O papel é colocar todas as áreas juntas para que elas expliquem o que está acontecendo, tá? Para que as áreas expliquem o problema. E aí, nesse caso, o Igor, se é um recurso gargalo, um recurso que é crítico, que não está atendendo à necessidade de vendas, tá? Se é um recurso gargalo, quem vai sentar com o time de vendas e vai explicar que não tem volume de produção suficiente? Não é o planejamento de produção. Tá? Existe um processo para você fazer isso funcionar da forma correta. E aí é o time de produção que senta e explica que existe um problema, porque aí o time de produção que vai falar que esse recurso ele tem um problema X e aí eu não estou conseguindo produzir o volume nominal do equipamento. Então, é um erro do profissional de planejamento, programação e controle de produção tentar bater de frente. Tá? O próprio número deveria mostrar, e aí não o número, tá? O próprio número faz a pessoa se convencer de que o caminho a seguir é outro. O caminho não é usar a capacidade de produção nominal. Tá? E você só consegue fazer isso se você tem um processo de tomada de decisão conjunto. Tá? Se você não tem um processo de tomada de decisão onde as pessoas sentam juntas para discutir os problemas e para resolver os problemas, é muito difícil resolver, Igor. Eu concordo com você.
E a única forma que eu vejo de resolver é essa, é colocar todo mundo numa mesa de discussão, levantar os problemas, alinhar previamente quais são os problemas, para você não expor as pessoas ali numa discussão, e aí a própria pessoa vai levar a solução daquele problema. Tá? Como que funciona isso? Ó, tem um problema aqui, ó, você está vendo que esse equipamento aqui ele está sempre produzindo, o nominal é 1.000 unidades, mas ele está sempre produzindo 500. Está vendo que nos últimos 20 dias ele produziu 500, a média de produção dele foi de 500 unidades? Você está vendo isso? A pessoa vai falar, está vendo, né? O número está mostrando isso. E aí tem forma de apresentar, enfim. E aí o que você fala, então, com 500 unidades eu não consigo atender a demanda, porque a demanda é de 900. Tá? A demanda é abaixo da capacidade nominal, mas 500 eu não consigo atender a demanda. E aí, consequentemente, vai faltar produto daqui a 10 dias. Tá? O que eu falo para o time de vendas? Você consegue ir lá comigo para explicar que tem um problema ou você consegue encontrar uma solução para produzir aí as 900 unidades que a demanda precisa? Entende? Tem todo um processo, uma construção de alinhamento que você precisa fazer para resolver esse tipo de problema, tá? Esse tipo de problema com capacidade produtiva principalmente, tá? E não é trivial fazer isso, tá? Não é trivial, não é trivial. Mas a única forma que eu vejo é sentar todo mundo junto e tomar decisões e, além disso, tá? Eu vou usar o nome comum, tá? Mas não, esse é o pior nome que existe. Gestão à vista. Mas não é isso, tá? Porque gestão à vista, você entra em várias empresas que tem um monte de quadro com gestão à vista que ninguém usa para nada. Não é esse o ponto, tá? É visibilidade dos dados. Por exemplo, se tem um equipamento que está com esse problema que você falou, quem vê isso todos os dias? Quem vê o nominal e o realizado? Quem vê que está 50% do nominal todos os dias, tá? Que indicador você tem para mostrar isso? Entende? O mundo ideal é que você tenha um indicador de cumprimento do plano de produção. E aí diariamente, e não diariamente, né? Dependendo do tipo de empresa, você tem um indicador de cumprimento do plano de produção ali diário. Então, a máquina deveria ter produzido 1.000 unidades, produziu 500, foi 50% de cumprimento. Deveria produzir 1.000 unidades no outro dia, produziu 400, foi 40% de cumprimento. E aí, no mundo ideal, este indicador de cumprimento do plano ele tem que estar atrelado à participação nos lucros e resultados, a PLR, do time da fábrica. E aqui eu já estou entrando em modelo de gestão para resolver problemas de capacidade de produção, entende? Tem que estar atrelado ao PLR da fábrica. Eu já operei empresas que o cumprimento do plano de produção estava atrelado à participação de lucros e resultados da fábrica. Qual a consequência disso? Tá? Se você manda um plano de produção, vou dar o exemplo aí de nominal e realizado. Você manda um plano de produção de 1.000 unidades por dia. A fábrica sabe que só consegue fazer 500, porque aquele equipamento nominal não consegue atingir de jeito nenhum. A fábrica não vai aceitar o plano de 1.000 unidades. A própria fábrica vai falar, não, reduz para 500 porque eu não consigo fazer. Entende? Então tem toda uma dinâmica de sistema de incentivo, indicador que você usa, como você constrói o indicador para você conseguir chegar no lugar certo. Sozinho, você não resolve nenhum problema. Tá? Tem um todo ali que precisa ser trabalhado para você resolver esse problema. Enfim, dei várias voltas aqui, mas super importante falar sobre esse ponto de capacidade de produção, como você controla. E vou reforçar aqui, tá? Se tiverem dúvidas, mandem aí nos comentários. Tem algumas pessoas que entraram novas aí na live. Mandem nos comentários, porque aí eu vou respondendo as dúvidas ao longo do tempo. E agora eu vou dar uma visão mais geral de capacidade de produção, ok? Uma visão mais geral, com um pouco de conceito, para você entender como isso é crítico. Primeiro ponto, tá, que é importante entender, que esse ponto eu falo constantemente, você não consegue separar planejamento de produção do planejamento de demanda, do planejamento de materiais e do planejamento de estoques. E planejamento de capacidade está ali no planejamento de produção. Tá? Óbvio que está ali no planejamento de produção. Mas você não consegue separar as outras três áreas. Pelo seguinte, primeiro ponto, você só faz o planejamento de capacidade se você tem um planejamento de demanda correto. Tá?
E aí eu não estou falando, tem um planejamento de demanda super assertivo. Não, você precisa ter um planejamento de demanda. Então, quanto vai ser vendido ao longo dos próximos 12 ou 18 meses? Isso é aberto por item? Não é? Aberto por família de produto? Não é? Como é o processo, como é a construção, tá, do planejamento de demanda? Como isso é feito? Tá? O que você usa para construir o planejamento de demanda? Isso é base para o planejamento de produção. Primeiro ponto. Segundo ponto, o seu planejamento de estoques, tá, ele é a proteção que você precisa para conseguir otimizar a sua capacidade de produção. E aí tem vários números para avaliar aqui, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas claro que você vai ter que cruzar e entender, alinhar com o time de finanças se faz mais sentido antecipar estoque, se tem fluxo de caixa disponível para antecipar estoque, qual o impacto disso na rentabilidade do produto, enfim, tem vários pontos relacionados a resultado financeiro da operação que você vai ter que levar em consideração dependendo do porte da empresa que você está trabalhando. Tá? Então, só que coloca isso de lado aqui, porque não dá para eu me aprofundar nisso agora. Tá? Eu só estou falando isso porque senão você vai achar que eu sou maluco aqui falando para antecipar a formação de estoque, para formar um monte de estoque e construir proteção, mas não é isso. Tá? Não é isso. Então, falei de demanda, falei de capacidade produtiva. Tá? Depois eu vou entrar em outros pontos aqui relacionados à capacidade produtiva. Estou falando da parte conceitual primeiro. Então, dado que você tem a demanda, você construiu o seu plano de produção. Tá? Você dimensionou ali a sua capacidade de produção e você construiu o seu plano de produção ao longo do tempo. Okay? Então, ao longo do tempo, você construiu o seu plano de produção. Mês a mês, você definiu quanto você vai produzir, ao longo de 12 ou 18 meses. Então, é trabalhar 18 meses. Você tem que ter um plano. Tá? Para que serve o plano? Vamos ver se alguém responde aí. Eu não vou esperar a resposta. Mas qual a única utilidade de um plano? Tá? Ele só serve para uma coisa. É para você mudar ele depois. Tá? É para isso que serve um plano. Ele vai mudar, mas você precisa de uma direção. Se você não tem uma direção, você não sabe para onde você está indo, você não sabe o que vai acontecer e não consegue alterar a rota ali. Tá? Então, é importante você ter isso em mente. Então, fez o plano de produção mês a mês. E aí, daqui a pouco eu entro em granularidade da análise, granularidade do tempo, como você faz isso, até que nível você vai, eu vou falar sobre isso. Você fez o seu plano mês a mês. Nesse plano, você avaliou se você tem capacidade de produção ou não, mês a mês, máquina a máquina, ferramenta por ferramenta. Por que é importante você fazer isso? Porque aí, no momento que você faz isso, você vai identificar onde você tem gargalo, onde você tem problema. Ou onde você tem falta de capacidade, ou onde você tem sobra de capacidade. E aí, dado que você identifica esses pontos, como você resolve? Posicionando o estoque. Então, aqui eu vou fazer uma antecipação, aqui eu vou postergar a produção, porque senão vai ter muito estoque. E aí você vai administrando isso. Okay? Então, feito tudo isso, aí agora eu vou falar de um ponto extremamente crítico, que pouquíssimos profissionais fazem isso dessa forma. Feito tudo isso, aí você conecta o seu plano de materiais. Tá? E você precisa ser capaz de... Vou pegar só um período aqui para você entender o conceito. Você tem que ser capaz de... Estamos em março, tá? Mas hoje você tem que ser capaz de dizer qual a sua necessidade de materiais para junho, para julho, para agosto, para setembro, para outubro. Quanto você precisa de cada material ali mês a mês. Você tem que ser capaz de fazer isso. Você tem que ter a possibilidade, a capacidade de visualizar isso. E por que isso é importante? Daqui a pouco eu entro no porquê é importante. Mas percebe que, para você visualizar isso, você já dimensionou ali o seu volume de produção mês a mês. Você já fez essa análise. Você já avaliou se é possível produzir ou não. Você já ajustou a capacidade de produção. Você já tomou a decisão em relação a quais produtos você vai antecipar, tá, em cada período. Então, se tinha um grupo de produtos ali que você iria produzir em outubro, aí você antecipou para setembro, antecipou um pedaço para agosto. Quando você faz esse processo e aí você é capaz de conectar ao seu plano de materiais, você também já antecipa a compra dos materiais para poder suportar esse plano de produção. E
pouquíssimos profissionais fazem isso direito. Pouquíssimos. Se você faz, super parabéns, tá? Você é um profissional extremamente diferenciado. Porque o normal, tá? O normal, e entre aspas, o normal não é bom, tá? Mas o que aparece nas empresas é um processo de planejamento de materiais via MRP, né, Materials Requirement Planning, e o MRP depende de ordem de produção, depende de muita coisa que é relacionada ao curto prazo. E o seu planejamento de materiais ele precisa olhar para o médio e para o longo prazo também. Tá? Então, fechei esse ponto aqui, tá, dos 4 blocos do planejamento. E 4 blocos do planejamento. Daqui a pouco eu pego os comentários aqui, tá? Então, dado que eu tenho os 4 blocos do planejamento estruturados, tá? Redondos, eu tenho visibilidade, eu sei o que está acontecendo, aí você entra numa decisão que é crítica. Tá? Até qual nível, tá? Na verdade, essa decisão é antes, tá? Mas eu estou explicando agora porque não dava para explicar separado. Tá? Até qual nível você vai no seu planejamento de capacidades? E aí tem níveis que você precisa avaliar. Primeiro, horizonte. O horizonte eu já falei, horizonte de tempo, então 12, 18 meses, você tem que olhar no horizonte maior. Mas, nesse horizonte de 12 a 18 meses, como você define se você vai avaliar por máquina, por ferramenta, por família de produto, ou vai avaliar todos os produtos? Como você constrói isso? Se você tem uma operação com poucos produtos, com poucas máquinas, ok, é relativamente simples fazer isso. Agora, se você vai para uma operação que tem 500 máquinas, que eu já passei por operações assim, 500 máquinas. 500 eu estou exagerando, tá? Não, tinha uma operação que tinha muito equipamento, é que depois eles eram agrupados. Mas você vai para uma operação que tem 500 máquinas, que tem 20 mil produtos, você não consegue avaliar todos os produtos. Aí você tem que ter uma inteligência de consolidação para definir até que nível de detalhe você vai. E aí, quanto mais no curto prazo você está, maior o detalhe que você precisa avaliar. Deixa eu pegar os comentários aqui, depois eu volto. Tá? Acho que é Bruna, né? Bruna Carolina falou: como trabalhar com visão concreta de 90 dias e com projetos especiais que dificultam a assertividade do estoque. Ótimo ponto, Bruna. E coincidentemente, eu estava montando os carrosséis. Carrosséis são aqueles posts que tem várias imagens para postar essa semana. E aí eu comecei a ir a fundo num tema que é se você olhar a nomenclatura na teoria, é um assembly to order, tá? É um montado para pedido. Então ele tem o produto ele vai até uma etapa prévia e aí depois só tem a etapa final que é executada, tá? Então, e aí fui atrás de artigos, comecei a ler várias coisas e tem várias empresas que já executaram esse tipo de coisa e eu já entro no ponto de projetos especiais, tá, o Bruno? Mas é importante eu tocar nesse ponto que talvez resolva parte do seu problema. E aí o que foi feito, tá? Vou dar 2 exemplos aqui. Tem uma empresa de moda chamada Benetton. E aí eu fiquei até curioso, tá? Se era a Benetton, eu não pesquisei isso, mas se a Benetton foi dona da equipe de Fórmula 1 no passado, porque teve uma equipe de Fórmula 1 que chamava Benetton. Não sei se é da época de vocês, tá? Tem muita gente nova aqui que acompanha o conteúdo, mas é da minha época, Benetton. E essa empresa de roupas, ela sofria muito porque ela tinha um portfólio de produtos muito grande, tá? Roupa tem tamanho, cor, modelo, você tem várias, um portfólio de produtos muito grande. E aí qual o problema? Ela não conseguia acertar a demanda das lojas. E aí mandava um monte de produto para as lojas, sobrava produto, tinha que liquidar os produtos, e aí a rentabilidade caía. O que essa empresa fez? Ela voltou uma etapa do processo. Então, principalmente nas cores. Tá? Então, ao invés de tingir todos os produtos e ter as cores ali especificadas, ela só tingia os produtos no momento que ela tinha visibilidade da demanda. Então, no momento que ela tinha uma ideia mais clara de qual seria a demanda, aí ela fazia o processo de tingimento. Então, esse é um exemplo, tá, de operação diferente. A HP, que faz impressora, computadores, enfim, produtos
fazia produtos médicos também. A HP fez uma coisa semelhante. Tá? Então, ao invés de produzir todos os produtos com um nível de personalização alto, ela mandava os produtos meio que padronizados até os centros de distribuição, e aí no centro de distribuição a personalização era feita. E aí, consequentemente, se está lá na ponta, a assertividade da demanda é maior. E por que eu estou falando tudo isso, tá, Bruna? Porque é uma forma de contornar os projetos especiais. Eles são especiais até qual ponto? Eles são totalmente especiais? Ou você consegue antecipar ali 90% do projeto para fazer só os 10% finais ali quando você tem visibilidade da demanda? Tá? Então, essa é uma forma, tá, de resolver esse problema. Uma outra forma, eu fiz uma live, eu não vou lembrar qual o número da live. Tá? A gente está hoje na live número 14. Eu deveria falar o número da live aqui, mas eu não lembro. Talvez tenha alguma coisa relacionada a isso no título. Mas uma outra forma de resolver esse problema é, para toda demanda que você não tem uma assertividade alta e você precisa de 90 dias, como você está falando, uma outra forma é aumentar a frequência de contato com os clientes. E aí, se são projetos especiais, se são grandes projetos que envolvem, por exemplo, o time de engenharia da sua operação, e aí você tem que conversar com o time de engenharia também. Porque quando você aumenta a frequência de contato com os clientes, você pode, por exemplo, chegar em um número que é o seguinte: a cada 10 projetos, tá, a empresa fecha 3, tá, ao longo de 30 dias. Tá? Então, de 10 projetos que você tem na mão, você tem uma assertividade maior, uma garantia maior de que 3 serão fechados. E aí você consegue antecipar a sua produção com base nesse dado, com base na visibilidade desse dado. Então, são duas formas que você tem para ter uma estabilidade da sua operação. Tá? Uma delas, vou voltar, é você deixar as etapas de personalização só para o final da operação. Esse não é tão simples de fazer, porque envolve talvez grandes mudanças ali na forma de operar. Não sei que tipo de operação você toca, Bruna. Então, essa é uma forma. E a outra, é o que eu falei, é aumentar a frequência de contato. E eu brinco, tá? Eu não falo planejamento de demanda, tá? Eu falo gestão da demanda. E frequência de contato tem relação com gestão da demanda. Se você aumenta a frequência de contato, eu tenho certeza, tá, Bruno, que você vai tirar alguma visibilidade melhor ali dessa frequência de contato. Com certeza, não tenha dúvida disso. Agora, que nível você vai ter, como você vai resolver isso? Se vai resolver o seu problema, não sei, mas aumente a frequência de contato ou tente fazer a primeira parte do que eu falei. Um outro ponto, tá, que eu não sei se você tem problema, sempre que você avança para projetos ou para algo muito personalizado, as etapas anteriores precisam estar muito bem estruturadas. Por exemplo, não pode faltar material de jeito nenhum. Então, seu planejamento de materiais ele tem que estar muito bem estruturado, porque você evita, tá, prazos ainda maiores, tá? E você consegue garantir mais estabilidade ali no seu processo produtivo. Me fala aí, Bruna, se ajudou de alguma forma? E durante a explicação eu tinha lembrado de um outro ponto aqui, mas fugiu da minha cabeça. Deixa eu ver se eu lembro. Eu falei de... lembrei. Vale a mesma coisa, tá, que eu falei sobre planejamento de produção. Sistema de incentivo. Qual a meta do time comercial? Você falou de 90 dias, né? Se 90 dias é o período de carteira de pedidos que você precisa para garantir uma estabilidade, o time comercial precisa ter uma meta de manter a carteira em 90 dias. Ele não pode ter só uma meta de venda. Ele tem que ter uma outra meta ali relacionada a como eu preencho essa carteira aqui em 90 dias. E aí você precisa organizar de uma forma que você envolva todas as áreas na construção dessa decisão. Se tem uma coisa que funciona muito bem, tá? Principalmente para planejamento de produção, planejamento de materiais, planejamento de demanda, abastecimento, Sales and Operations Planning, Integrated Business Planning, já falo de estrutura metálica, tá, Bruno? Bem especial mesmo, mas tem solução.
Então, tudo que envolve essas áreas, tudo é mensurável. E aí, consequentemente, você consegue construir os sistemas de incentivo corretos para você conseguir levar as áreas em uma direção específica. Tá? E estrutura metálica, desenvolve um pouco mais aí nos comentários, ô Bruno. Explica um pouco mais o modelo de negócio, que aí eu consigo ajudar com mais profundidade. Tá? Se é estrutura metálica para quê, para qual segmento, que tipo de cliente, se é B2B, tá, business to business, ou se é de negócio para negócio, se é estrutura metálica para, por exemplo, prédios, se é estrutura metálica para galpões, enfim, explica um pouco melhor, porque dependendo do perfil aí de cliente, a única forma que você vai encontrar de resolver o problema é justamente a gestão da demanda, tá? Projetos para armazenagem. Então é galpão, né? Projetos para armazenagem, é galpão. A única forma, tá, o Bruno, que eu vejo. Na verdade, não tem só uma forma, não, tá? Porque a estrutura metálica ela tem módulos, tá? E aí eu preciso entender o processo produtivo com mais profundidade. Mas provavelmente uma estrutura metálica ela pode ser montada em módulos. E aí, uma estrutura metálica maior ela é composta por vários módulos menores. Se você monta os módulos previamente, você consegue antecipar a produção e aí, consequentemente, resolver um ponto da estabilidade. Eu não sei se é possível no seu caso. Se não for possível, o melhor caminho é alinhamento com o cliente. Porque o cliente ele tem um projeto na mão. E aí o seu time comercial está tentando fechar um projeto ali de estrutura metálica para armazenagem. E o time comercial ele tem ali a noção de 0 a 10 qual a chance daquele projeto fechar. E além disso, tá, eu vou colocar mais um ponto, Bruna. Se os 90 dias eles são extremamente críticos para... Se os 90 dias são extremamente críticos para você garantir uma estabilidade e para você reduzir os seus custos de operação, você tem que mensurar isso. Tá? Quanto eu reduzo de custo se eu tenho essa estabilidade de 90 dias? Esse é um ponto. E aí conecta com o time comercial. Se o time comercial está quase fechando um pedido, se, por exemplo, ele conseguir dar 5% de desconto naquele pedido, ele fecha. Será que o seu custo de produção ele é maior do que aqueles 5% que ele consegue dar de desconto? Uma coisa compensa a outra ou não? Então é uma outra conta que você precisa fazer para ver quanto você consegue antecipar de demanda e fazendo essa gestão de custos. Tá? Então envolva outras áreas. O que você falou aí, estrutura modular é simples, ótimo, e o que dificulta são projetos especiais em meio à demanda. Ótimo ponto, Bruna. Melhor caminho, se aproximar dos clientes, tá? Fazer a gestão da demanda ativamente. Inclusive falando para o cliente, se você não colocar o pedido agora, eu vou te entregar só daqui a 90 dias. Ou daqui a 120 dias. Essa transparência na gestão da demanda muda completamente o comportamento do cliente. Tá? E aí o seu time comercial também precisa estar abastecido ali com as informações na mão para que ele consiga negociar. Eu faria isso. Tá? Aumenta a frequência de contato com os clientes, fica mais próxima e entende que dado você consegue tirar ali da ponta para você conseguir tomar decisões melhores. Por quê? Tá? Aí eu lembrei de um outro ponto. A tomada de decisão em relação à colocação de um pedido, principalmente de projetos assim, passa por várias alçadas, tá? Várias pessoas. Tá? Não sei quem aprova, aí tal pessoa aprova. Quem precisa do material é a pessoa que está tocando o projeto ali de armazenagem. Aquela pessoa precisa do material. Só que o seu pedido pode estar travado no time de compras da empresa e o time de compras está tentando espremer aí o seu comercial e segurando até a última hora. Tá? Então o pedido fica travado ali talvez 60 dias na mão do time de compras do seu cliente. Aí tentando espremer aí o seu comercial, reduzir custo, baixar o preço e tal. E aí no momento que consegue convencer e abaixa, sei lá, 5, 10%, aí coloca o pedido e a entrega em cima da hora. Agora, se você tivesse acompanhado toda essa jornada do pedido, você já saberia que tem um pedido que está em negociação, que ele... e aí você vai ter até o dado. Tá? Normalmente o pedido ele começa a ser negociado, ele é fechado 60 dias depois, 90 dias depois, alguma coisa assim. E aí você consegue
fazer a gestão, tá? Ativamente você mudar o comportamento da demanda, tá? Eu vou te falar, tá? De 0 a 10, eu colocaria aqui 9,5, tá? Certeza de que dá para tirar muita coisa fazendo essa gestão ativa da demanda, tá? Muda muita coisa, muda o comportamento das pessoas, enfim, muda muito na visibilidade. Me fala se ajudou aí, Bruna. Me fala se você implementar alguma coisa depois relacionada a isso, me manda mensagem no direct, porque eu gostaria muito de ajudar e ver se teve resultado, tá? Eu já vi esse tipo de resultado positivo em outro tipo de operação. A gestão ativa da demanda tentando antecipar a demanda, e não só antecipar a demanda, né, mas tentando antecipar a visibilidade da demanda para poder tomar decisões melhores ali no processo de planejamento. Enfim, fiquei aqui nos comentários, porque são importantíssimos. Vocês que fazem a live aqui, então eu respondo todos os comentários. E fazer um pedido, tá? Agora tem pouca gente aqui, mas a gente vai chegar em breve, tá? A 1.000 pessoas aqui ao vivo, e aí eu não vou conseguir responder todos os comentários. E aí fazer um pedido de ajuda. Se você gostou, está gostando do conteúdo, se está interessante, compartilha no LinkedIn, compartilha com outras pessoas, para a gente conseguir aumentar a audiência dessa live. Você está percebendo que é conteúdo aqui de qualidade para que você consiga se desenvolver profissionalmente e crescer profissionalmente, tá? Esse é o objetivo aqui da live, então compartilha com outras pessoas e isso vai ajudar demais a gente trazer mais pessoas aqui para a live. E aí a Bruna está respondendo, obrigada, na verdade fazemos dessa forma, só gostaria de ouvir se há outras alternativas. Não conheço, tá? Nenhuma outra alternativa, Bruna, de verdade. E o que mais funciona na minha experiência e na minha visão, é essa gestão ativa da demanda e com disciplina, né? Fazendo isso todos os dias, fazendo contato o tempo todo e você tira algum resultado disso. Muito bom, vou seguir aqui. Estava falando de planejamento de capacidades, falei de horizonte, granularidade e de tempo e granularidade da análise. Falei também sobre os 4 blocos do planejamento, que tudo isso tem que estar conectado ao seu planejamento de capacidades. E aí tem uma outra parte, tá, que é fundamental você ter em mente, que e os comentários da Bruna aqui foram excelentes, porque eu vou entrar num ponto aqui relacionado a isso. Tem algumas coisas que impactam diretamente o seu planejamento de capacidades. Tá? A primeira delas é o modelo de negócio que você está operando. Então, a Bruna trouxe aqui um exemplo de modelo de negócio que é extremamente crítico. Tem uma parte modular, que no caso dela, provavelmente ela consegue ter uma estabilidade ali no processo de produção, só que essa parte especial é muito difícil você garantir estabilidade. Então, ela tem um modelo de negócio ali que ela tem os dois casos. Ela tem projetos, então provavelmente é um engineer to order, ali no caso dela. Então, pedido feito com base em projeto, e ela deve ter ali um make to stock, que ela coloca o módulo no estoque e consegue produzir com antecedência. E o modelo de negócio ele tem impacto direto no seu planejamento de capacidades. E lembrando que são 4 modelos de negócio, tá? Make to stock, feito para estoque, make to order, feito sob encomenda, Assembly to Order, que é o exemplo que eu dei da HP aqui, o exemplo que eu dei da Benetton, são modelos Assembly to Order, que você deixa só a última etapa ali do processo para ser executada, e o outro modelo é o Engineer to Order, que são pedidos feitos ali por projeto. Então, estes 4 modelos você precisa tratar de forma diferente no seu planejamento de capacidades. E o Engineer to Order, que é o exemplo que surgiu aqui nos comentários, que a Bruna trouxe, esse modelo, se você não tem a mínima visibilidade no seu planejamento de demanda, se o time comercial não está alinhado que você precisa ter pedido em carteira para você poder otimizar a sua produção, para você poder ter custo de produção baixo, ter estabilidade na produção, você vai ter muito problema, porque aí a sua produção ela vai oscilar demais e essa oscilação ela não é saudável. Por quê? Você vai ter períodos ali de gargalo, com
pouca capacidade produtiva disponível e períodos de ociosidade com sobra de capacidade produtiva. No gargalo você vai atrasar um monte de pedido, na ociosidade seu custo de produção vai disparar. Então, no caso do Engineer to Order, que é esse modelo de negócio, você tem que ter capacidade de antecipar, de ter mais visibilidade do que vai acontecer com a demanda. Nos outros modelos, o seu processo de planejamento de demanda já é diferente. Você consegue ter o mínimo de estabilidade ali no seu planejamento de demanda. E aí, lembrando, tá, o que eu falei, sem o planejamento de demanda, você não gera o seu planejamento de produção e aí, consequentemente, você não consegue tomar decisões relacionadas à capacidade produtiva. Ok? Segundo ponto que você precisa levar em consideração, modelo de transformação. Então, qual o modelo de transformação que você tem na sua operação? E são alguns, tá? Produzido por projeto, esse caso é um engineer to order, centro de trabalho, lote, linha e contínuo. Cada modelo de transformação exige uma forma diferente de fazer o planejamento de capacidades. É muito diferente você fazer o planejamento de capacidades, por exemplo, de uma linha de produção contínua. Se você vai para a produção, por exemplo, de sorvete, é uma linha contínua que tem uma capacidade de produção específica, que você precisa respeitar ali o sequenciamento de produção o tempo todo. Então é uma linha contínua, uma linha grande. É muito diferente você fazer o planejamento de capacidade dessa linha. Tá? Aliás, é diferente e é mais simples do que, por exemplo, você tentar fazer o planejamento de capacidade de uma operação que tem centros de trabalho que operam em paralelo. Então você tem um grupo de máquinas que faz uma tarefa específica, e depois você tem outro grupo de máquinas que faz uma segunda tarefa, e depois um terceiro grupo de máquinas que faz uma terceira tarefa. E aí o produto ele passa na máquina 1 do primeiro grupo, vai para a máquina 3 do segundo, volta para a máquina 4 do primeiro grupo, vai para a máquina 5 do terceiro grupo. É extremamente complexo você dimensionar a capacidade desse tipo de operação. Você não consegue fazer o dimensionamento de capacidade em sequência. Tá? Você tem que encontrar outra forma de avaliar os números para você conseguir fazer o dimensionamento de capacidade da forma correta. Então, cada modelo de transformação vai exigir um modelo de capacidade produtiva. Tá? É um diferente do outro. E, além do modelo de transformação, tem o modelo de movimentação também, que é a posição fixa, funcional, celular e baseada no produto. Tá? Então, posição fixa é o produto que está parado. Eu até citei na live de ontem, avião, é o melhor exemplo de posição fixa. Baseado no produto, é esse exemplo do sorvete que eu dei. Então, faz só um tipo de produto, é uma linha de produção. Então, você tem que levar isso em consideração também. E cada... Tem muito detalhe quando você vai dimensionar a capacidade de produção. Tá? Tem várias coisas que você precisa levar em consideração e a sua operação tem as particularidades ali da própria operação. E hoje falei muito sobre capacidade produtiva. Algumas pessoas participaram aqui. Vou esperar mais um pouco para ver se tem outros comentários. Quem não acompanhou a live como um todo, amanhã, durante o dia, eu disponibilizo a live no Instagram, live número 14, essa aqui. A gente vai para 100 lives, talvez, 200 lives, 1000 lives, não sei. E fazer o pedido de ajuda de novo, compartilhe essa live com outras pessoas. Chamem outras pessoas para participar, compartilhem no LinkedIn, tá? Se vocês têm LinkedIn, compartilhem lá. Vamos fazer um movimento para trazer as pessoas para participarem aqui, para a gente poder construir mais conhecimento relacionado a essa área, tá? Essa área é muito carente de conhecimento e o meu objetivo aqui é trazer mais conhecimento para você crescer e se desenvolver profissionalmente. E eu vou fazer a tradição aqui de todas as lives. No final eu peço uma palavra, não é um elogio, tá? Mas coloca uma palavra aí nos comentários que resume aí o que você absorveu, resume o que você viu aqui nessa live, tá? Uma palavra, vou esperar um pouquinho você colocar a palavra aí. Eu vou colocar uma palavra aqui. Ó. Se ninguém for colocar uma palavra, vou colocar uma palavra aqui.
Capacidade, o Igor colocou, planejamento, alinhamento, boa. Muito bom, gente. Mais uma live, terça-feira, 58 minutos se passaram. Vou esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém coloca aqui. Obrigado por quem participou aí nos comentários. Vitor comentou lá na frente. Igor falou depois. Bruna falou também sobre um caso específico aí. Bruna, obrigado pela participação. E muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Ótima terça-feira para vocês. Final de terça-feira. Ótima semana para vocês. Que vocês entreguem muito resultado, cresçam e se desenvolvam profissionalmente. O meu objetivo aqui é te ajudar a crescer e se desenvolver, dominar essas áreas e entregar muito mais resultado, tá bom? Abraço para vocês, boa noite e até amanhã. Amanhã tem live mais uma vez. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Eu não interrompi aqui. O Vitor colocou gestão. A direção precisa assistir às lives. Boa. Abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Vou interromper aqui a transmissão. Tchau, tchau. Até mais.